Sabe que passamos por um momento sério no nosso país, de crise na educação. Nós vimos ali o nosso IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, nós ficamos lá para trás, aqui da América do Sul, perdendo para países assim bem menores do que o nosso, bem mais pobres do que o nosso. Nós vimos aí essas crises na política, na economia, crise na saúde, mas também temos visto crise na família brasileira. Eu quero contar uma história aqui, que Jesus abençoou toda uma família. E esses passos para que nós tenhamos esse êxito foram dados aqui, e eu te mostro em Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos seus pés, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre elas para que sare e viva. E Jesus foi com ele e uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Aí aqui depois continua dizendo, Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. A nossa vida ela vai ser marcada, o êxito na nossa vida, ele será estabelecido quando nós observarmos um pouco desta cena. Jesus chegando do mar, ele não tinha para onde ir para trás, porque era só água, não é verdade? E aquela multidão vinha contra ele. Mas tinha ali um homem que estava passando por essa crise. Sua família estava em crise. Talvez o seu ministério estivesse em crise, talvez a sua reputação em crise ali também. Não é verdade? Porque ele era um dos principais da sinagoga. Era um homem que conhecia a lei, servia ali, prestava assistências. Mas só essa religiosidade, ela não basta para nos dar o êxito que nós precisamos. Nós precisamos do quê? Da intimidade, da busca correta a Deus. E esse moço, ele nos ensina que para isso, para a gente ter êxito na vida, diante das crises que nos cercam, a gente precisa ter esse encontro com Jesus. Ainda que venhamos ter que vencer multidões, vencer palavras contrárias, vencer circunstâncias adversas. Por exemplo, ontem eu tive um dia péssimo, eu posso te dizer assim, muitas pressões, muitas lutas, muitas barreiras, muitas coisas contrárias. Mas eu vi ao final do dia, no meu encontro com Deus, o quanto que Ele foi fiel a despeito de tudo isso. Consegui ver em cada um dos momentos das dificuldades que eu passei, ali o favor e a mão de Deus me ajudando, porque eu busquei esse encontro com Ele. Foi para Deus que eu fui chorar, foi para o colo de Deus que eu fui buscar abrigo. Então, hoje, é isso que eu digo para você. Tem esse encontro com Jesus. Esse homem, ele entendeu e se prostrou diante dos pés do Senhor. Olha só, muitas pessoas, elas querem o êxito na sua vida, não tem nada de mal nisso, mas às vezes o buscam de uma forma errada. Quantas vezes a gente fala de Deus entendendo que a gente só tem que olhar para as mãos do Senhor? Quando esse homem se prostrou, qual talvez seria a visão que ele teria do Mestre? Talvez só os seus pés. Então, é estar nos pés, estar prostrados aos pés do Mestre é o que nos trará êxito em todo o tempo da nossa vida. Aí nós vamos aprender ainda mais que precisamos expor ao Senhor o nosso problema. Muitas circunstâncias podem até querer nos nortear diante dos nossos problemas, diante das nossas crises. Mas quem tem a palavra correta, quem nos conhece, quem nos amou desde antes do ventre da nossa mãe, quem já conhece todos os nossos dias, é Ele quem sabe qual é a melhor solução para as nossas crises e para os nossos problemas. Só Ele sabe quais são os passos que a gente deve dar para que tenhamos êxito em tudo aquilo que fizermos, seja na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso estudo, na sociedade. Só Ele tem essas boas palavras para nós. E aqui ainda eu vejo algo importante, que isso é uma ação especialmente nossa, que é a perseverança. Deus, em muitas circunstâncias, liberou a sua palavra. Para Pedro, ele mandou sair do barco, Jesus disse, vem. Mas a perseverança, a determinação, a confiança dependeu única e exclusivamente de Pedro. Aqui, esse homem precisou ser perseverante, porque
Entre ele ter encontrado o Senhor Jesus e até ter chegado na sua casa, havia um caminho. E um caminho com muitas pessoas que se opuseram a essa história. Os seus próprios servos disseram, olha, não incomode mais o mestre porque sua filhinha morreu. Olha só que oposição, mas ainda assim ele creu na palavra do próprio Senhor Jesus, de sorte que ele ainda continuou, ele foi até o final. Por quê? Ele guardou no seu coração a palavra do mestre. Ele não guardou no coração aquilo só que o diploma dele daria, o status dele daria, os amigos dele daria. Não, isso aí ele até desprezou. Mas aquilo que ele guardou e confiou foi na palavra de Deus. Então, para que você tenha êxito em todas as coisas na sua vida, em todas elas, você precisa então ser perseverante, principalmente na diligência da execução dos seus planos, das suas tarefas, dos seus objetivos, mas principalmente ser perseverante na palavra, andar sobre a palavra que Jesus tem falado a você. Então, para você ter uma vida de êxito, o que nós resumimos isso aqui? O que Jesus tem te falado. Então, busque por Ele e certamente Ele vai te anunciar coisas grandes e ainda encobertas, que você ainda não sabe. Amém? Tenha um dia de êxito em nome de Jesus. Amém? E agora nós vamos orar. Eu quero orar por você, quero orar por nosso país, pelo nosso Brasil. Vamos orar? Pai, eu oro por esse telespectador que sim, legitimamente tem buscado essa vida de êxito. Uma vida de paz, tranquilidade. Mas, ó Deus, que essa paz, essa tranquilidade, esse êxito, sejam, ó Deus, ali uma marca da ação do Senhor na vida de cada um de nós, da minha família e dos meus irmãos que aí estão. Pai, eu oro, Deus, para que esse homem, essa mulher que nos assiste agora, tendo a compreensão da palavra do Senhor, eles se vejam, ó Deus, íntimos do Senhor, entendendo as palavras do Senhor, e que eles consigam, ó Deus, ainda que só olhando para os pés, prostrados, eles consigam ainda vislumbrar em fé a bênção que o Senhor tem para cada um deles. Pai, eu te peço, abençoa a família brasileira, abençoa, Deus, os nossos telespectadores e as suas famílias, que estas casas sejam, ó Deus, ali saturadas da glória do Senhor. E mais uma vez, eu faço aqui uma oração, pedindo ao Senhor que nesse dia o nosso país seja tomado pela unção gloriosa do Senhor. Amanhã é proposta uma greve geral para todo o nosso país, mas eu já oro desde hoje para que, ó Deus, a despeito da legitimidade desta greve, que todo espírito de anarquismo seja, ó Deus, repreendido pelo Senhor. Toda essa condição de bagunça, de baderna, de enfrentamentos, ó Deus, de confrontos, tudo isso que possa vir, talvez, gerar, ó Deus, algum tipo de miséria, que seja, Deus, ali, hoje, já desarticulado, desmantelado, e que o Brasil possa viver, ó Deus, aquilo que estampa na sua bandeira, ordem e progresso. Que o Brasil seja essa nação abençoada e próspera, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Gente... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.